Fala rapaziada, tá começando mais um podcast de esportes aqui do portal Estado do Pará Online. Sejam todos muito bem-vindos. Queria começar pedindo aquela moral para você. Deixa o like aqui nesse vídeo do YouTube, também se inscreve aqui no nosso canal nesta rede social. Aproveita e dá aquela moral também no Instagram, seguindo a gente lá, Estado do Pará Online, beleza? E hoje a gente vai bater um papo sobre futebol, mas antes de apresentar o nosso convidado, sempre aqui o meu co-host, amigo, parceiro, Pedro Garcia, aqui do portal Estado do Pará Online. E aí, Pedrão, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, como é que tá? Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Boa madrugada, a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. A gente tá aqui pra conversar, bater um bate-papo, né? Aquele papo cabeça com o nosso amigo Mago Fernandes, né? Fernandes. Então, a gente vai desenrolar esse bate-papo, esse bate-bola e ver o que tem pra falar, né? Sobre futebol paraense. Isso. Sobre as novidades. Os bastidores pipocando. E aí, Magno? Como é que tá, cara? Tudo certo? Rapaz, vocês falaram agora uma coisa. Eu lembrei quando eu fazia ainda programa de FM. Isso... Tem um tempinho lá já, em né? Castanhal, acho que uns 16, 17 anos ainda. Logo no começo. Não entrega ainda. a tua idade. Não, entrega a tua porque eu idade. comecei muito novo. eu comecei muito novo, esse é o detalhe. Aí, boa noite pra você que é de noite, bom dia pra você que é de dia, e boa tarde pra você que tá acordando agora. Faz tempo, era Good Times. Olha, Good Times. Good Times de lá, inclusive. Olha, se é que tem alguém que curte futebol aqui no estado do Pará, é ligado em rede social e não conhece o Magno Fernandes, ele é jornalista esportivo, conhecido aí pelas exclusivas, né, por antecipar algumas contratações, principalmente. E a gente está no momento onde o mercado da bola está pipocando, né, Pedrão? Principalmente para Paysandu e Remo, né? Não só, mas principalmente para esses dois times, com novas contratações, jogador retornando, jogador saindo. Então é muito importante que a gente possa ter esse bate-papo exclusivamente agora, né? Isso, a gente está gravando esse podcast no dia 12 de dezembro. O ano está encerrando, mas as negociações seguem acontecendo e todo mundo correndo para apresentar reforços, porque, por exemplo, agora quinta-feira o Paysandu já se reapresenta na Curuzu, né, oficialmente. O Remo ainda deve demorar um pouquinho mais. Já na quinta, na sexta também se reapresenta, mas vale lembrar que elenco formado nenhum dos dois ainda tem, né? O Paysandu já tem aquela média de 17 jogadores, o Paysandu tem. O Maurício já falou que são 30 jogadores que quer trabalhar no estadual, sendo né? que com as duas contratações que o Paysandu fez, estamos agora por volta, tá tudo ok, tudo pai d'égua. Eu falei que nem o operador que tinha lá em Castanhal. Se eu ouvir, não dá um corte, se não tiver, dá dois. Aí foi. E a gente fazia transmissão, nem ia ver se chegava às vezes. Mas enfim, pelo horário que nós estamos fazendo o podcast agora, o Paysandu já anunciou mais contratações, né? Que é o Val Pescador, que comanda o coração. Vai ter música na arquibancada, cara. Vai ter música na arquibancada. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. O Val Soares. Isso. Meia. Já jogou com o Robinho no Curitiba. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Robinho que teria indicado... Intermediário essa parada aí? Assim, tipo, e aí, se não tem tu, quiser, pô, tem um aqui, beleza, e tal, foi. Sem vergonha pra me indicar um jogador com 3 jogos na temporada, né? O Pedro já tava cornetando, né? Somente 3 jogos na temporada. Não, mas tem um detalhe, ele estava na temporada europeia que começa agora. Isso, começou no meio do ano, né? No meio do ano. 22, então... 23, né? Sim, 23, 24, 24, na verdade. Tem esse pequeno detalhe também. Aí ele me pega e tem 9 jogos na temporada 22, 23 que eu tava vendo. Já é alguma coisa. É um pouco mais complicado. O Val, que pra quem não sabe ou não se lembra, ele foi um dos destaques do Curitiba por 2 anos. 2021. Jogou contra o Remo aqui na Série B, inclusive, ele e o Robinho. Jogou contra o Raimar também, né? Também. Vai já chegar nessa história aí. Também se eles jogaram de novo, conta também. Porque, né? Os dois vieram de Portugal. Mas o Val, ele é aquele médio volante, chega para articular a jogada, trabalhar mais a bola, ali junto com o João Vieira. Paysandu que perdeu vários jogadores, alguns não ficaram, outros foram dispensados, juntamente com outro que chega é o Carlão, zagueiro, né? 22 anos, trabalhou com o Hélio em 2021, com o Ari também em 2021, 2022,
foi para o Almeria B. Não, é o Almeria da Espanha, mas não é o Almeria da Liga. Isso. É o Almeria B. O Sub-23, né? E aí ele chega para a vaga, cara, de um jogador que, ao meu ver, se destacou até. Isso pode ser que foi até na vaga do Paulão, né? Porque não sabe quando é que o Paulão vai voltar a jogar. Nem como vai voltar, né? Nem como vai voltar. Então eu já cito isso já. Mas o Paysandu, ele era o plano B. O Paysandu foi primeiro no Jackson do Amazonas, né? Mas disseram que não tinha nada, mas foi. Foi. Tu sabe muito bem disso que foi. Isso é verdade. E aí, quem diz uma amiga minha, bola vai, bola vem, o que acontece? Não foi, e aí pegou o Jackson, o Carlão. E aí a torcida do Paysandu tá esse questionamento, né, com relação a essa legião de estrangeiros. Porque se for pegar também, Alexandre, Pedro, o Paysandu já trouxe agora todos além mar. É verdade, né? Todos além mar. Val vem de Portugal. Me ajuda aí, Pedro, que tá com Lucas também. Maia. O zagueiro, vem Lucas Maia, né? do México. Do México. É. O Jefferson, lateral. Vem da Bulgária. Da Bulgária. E da Bulgária. Jefferson que foi um bom jogador. Um bom jogador. Repetiu que a atuação dele no Inter, pai d'égua. Lateral esquerdo. Eu lembro dele justamente no esquerdo. Eu acho, não sei se o Magno e o Pedro vão concordar comigo, mas a preocupação da torcida do Paysandu não é nem trazer esses jogadores de fora. Adaptação. E também, claro que o Paysandu não tem cacife. Só reforçando aqui, Gabriel Bispo e Brian Borges. Esses estavam atuando no Brasil. O Brian estava no Novo Horizontino, jogador de confiança, inclusive. Tá aí, o Brian estava no Novo Horizontino e mais o Búfalo. Igual, o grande Mário Jorge. Mas o Gabriel Bispo estava fora. O Gabriel Bispo, ele vem da longínqua Finlândia. Cara, imagina assim, tu tá treinando na Finlândia, aquele calor de 2 graus. E vir para Belém. Pega um frio de 2 da tarde, assim, em Belém. Exato. Eu acho que, como eu estava falando, né, retomando o raciocínio, claro que o Paysandu, nem o Paysandu, nem o Remo, nem um time daqui do estado vai ter o cacife de trazer um jogador que era bem acompanhado no futebol exterior, que estava jogando na primeira prateleira. Claro que são jogadores da segunda, terceira prateleira da Europa, ou então até de outros centros. Mas a preocupação é como esses caras vão chegar, né? Porque quem joga, por exemplo, no Almeria B, não tem a pressão de quem joga nem sequer no Remo numa terceira divisão. Mas tem uma pressão do Náutico, né? É verdade, tem a pressão do Náutico, que foi por onde passou. Ele passou pelo Fluminense e pelo Corinthians em alguns períodos. Mas não chega assim, Mangueirão Acuruzu assim, socando no teu pescoço, Mangueirão lotado. É verdade. Outro nível. Né? Aquela situação que a gente sempre fala, né? Da pressão. As torcidas, às vezes, querendo ou não... Não tem paciência. Não, a questão não é nem questão, acho que, de paciência, mas sim os jogadores que vêm pra cá, né? Que não sabem lidar com a pressão da torcida. Porque é muito fácil, né? Jogar tranquilo, mas, porra, quando tu começa a errar 1 ou 2 passos e ver a galera te chamando... Mas tem um cara que, assim, que eu não esperava isso, e eu até me surpreendi positivamente. E até se identificou com a torcida, o Wanderson. Verdade, zagueiro Wanderson. Zagueiro Wanderson que jogou aqui aquela Copa Verde em 2022 contra o Tocantinópolis. Não foi bem o time, mas ele se destacou. Mas quando ele veio pra cá, a gente ficou assim... Caramba. Pé atrás, não foi? E a renovação dele foi pedido do Hélio, né? O Hélio pediu para renovar. Agora, eu vou até me sentar aqui e ajustar. E assim, eu quero estar... Eu não sei se vão deixar também, né? Mas eu quero estar nessa coletiva do Hélio. E eu quero perguntar para ele por que a renovação com o Neilo. Foi questionado, pela torcida bicolor. Ninguém entende. E foi aquela questão, né? Veio diretamente dele. Não tenho nada contra a pessoa, né? O cara da época é bacana, mas o jogador, assim... Não rendeu, quase não jogou nos jogos decisivos da Série C. Ele jogou mais no ano passado, vindo da Tuna, do que esse ano de 2023. Mas no ano passado tava o Márcio Fernandes. A carência do ano passado era horrível. Tu tinha do lado do Genilson o Lucas, aquele zagueiro, esqueci o sobrenome, do Lucas Costa.
Sim. O zagueiro horrível. O zagueiro bonito, Leonardo, né? Costa. O Leonardo. E o Leonardo. Que era o zagueiro bonito ruim, né, também. O zagueiro cara, bonito. Doido, misericórdia, cara. Então, um abraço pra Gabriela Gutierrez, tá? Então, ele acabou se destacando porque as companhias do Genilson na época... E o Genilson acabou sendo destacado desse time. Tanto que renovou por conta disso. Isso. Então é bem complicado. Nesse ano ele acabou perdendo completamente o espaço com o Wanderson. O Wanderson foi super bem. Apesar daquele o zagueiro Boca Negra que chegou no início do ano, que não rendeu. Boca Negra. Não rendeu nada. Mais um estrangeiro, né? Mais um estrangeiro. Não, mas ali era estrangeiro. Ele não era nem brasileiro, ele era gringo. Era gringo. Então é bem complicado, né? Porque a gente não entende. A torcida... Eu acho que a torcida do Paysandu se questiona muito por que o Nail renovaram com o Nail. Então é bem complicado. E o que a gente ouve, que as pessoas falam, né? As falácias aí dos bastidores é que foi pedido diretamente do Hélio. Foi, mas foi o Hélio que pediu. Foi. Agora, Magno, ainda falando de contratações de Remo e Paysandu e tal, o Remo traz jogadores mais conhecidos, pelo menos até agora, tá? Até o momento da gravação deste podcast, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas traz jogadores que a torcida paraense já ouviu falar mais. E aí bate um certo desespero na torcida do Paysandu, com o Paysandu trazendo alguns jogadores que estavam em centros desconhecidos, como a gente acabou de falar. Mas isso também não quer dizer, não é garantia de nada de que o time do Remo vai dar certo e que o time do Paysandu vai dar errado, né? Mas tem um detalhe interessante. Aquela linguagem, o Remo com Claudinho, Claudinho já, perdão, esqueci o nome daquele central, do meio campo que veio agora pra cá pro Remo, que fechou, que era do Mirassol. Camilo, né? Remo com Camilo, Paysandu contratando 3 pedreiros, vou pro meio campo. Mas como eu falei, né? Não é garantia de nada isso, né? Mas tem um detalhe, uma coisa sempre aqui no Pará puxa a outra. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, ele disse, o Paysandu, a torcida do Paysandu ainda não é motivo para desespero, porque o Paysandu, ele está contratando alguns jogadores que não chegaram a agradar o torcedor, mas ele manteve uma base. Verdade. Mas se não manteve uma base, o Paysandu manteve com o Robinho, o Paysandu permanece com o Vinícius Leite. Falta um atacante de área, aquele finalizador, porque o Mário Sérgio foi embora, mas mesmo assim se espera que os jogadores que permaneceram do Paysandu deem conta do recado. Deem conta do recado e carreguem esse time. Manteve o técnico também, que é o Hélio dos Anjos. Mas esse peso que... Primeiro, o impacto é com relação à chegada do Sérgio Papelim, que é um executivo que estava na Série A, no Fortaleza, no topo. Disputando a final de Sul-Americana, né? E aí vem para o Clube do Remo com um projeto de 3 anos. Inclusive, não lembro, acho que não existe o executivo que ficou mais de um ano, inclusive, em um clube, em contrato. Não tem. Verdade. Então, e aí ele já me traz jogadores como, por exemplo, o Líger. O Líger. Líger, que jogou muita bola pelo Fortaleza. Teve uma regularidade imensa no Novo Horizontino na Série B. Tem 35 anos e tudo mais. Pra Série C não quer dizer nada. Série C não quer dizer nada. Te lembra do... Tiro curto, né? Eu não lembro agora o nome do jogador de Vitor Leque. Nossa. O Vitor Leque, cara. Como é que tu lembraste, hein? Não, eu lembrei por 2 motivos. Primeiro, na fala do Papelinho. Ele diz assim, logo na apresentação. Jogador ruim vai acabar contigo. Com a gente lá na frente. Isso, E dito e feito, quando ele botou, o Catalá botou o Leque para jogar, primeiro tempo, 10 minutos ele parecia um monstro jogando. Aí parecia que estava atrás de um prato de comida. Passou 15 minutos, meu nome morreu. Aí quando eu vou perguntar na coletiva, ele é um jogador que só dura até 20, 30 minutos. Porra, o moleque tem 22 anos, cara. 22 anos eu tava empinando rabiola, correndo atrás da rua e virando o Zezéu da Bahia. Isso. Hoje em dia, enfim. E aí quebra um paradigma. Tem que trazer esse jogador novo. O próprio Papelinho também cita. Uma Série C, é um jogo por semana. Se o cara não conseguir jogar uma partida por semana, aí é que ele cita lá na Liberal, tá aleijado, mano. Aposenta. Tá morto. Te aposenta. A prova disso era o Muriqui, né? Sim. Com 37 anos, estava correndo mais do que todo... Mesmo na fase ruim dele, sem fazer gol,
Ele tava... Por ter colocado em posição errada, é bom lembrar isso, pelo próprio Catalá. Pelo próprio Catalá, isso. Verdade. E aí, Ítalo, a vice-artilheiro da Série B. Seus 30 e poucos anos 35, também já. 35. Mas o Ítalo... mas Sampaio... Ele tava voando no Bragantino até 2 anos atrás. 3 anos atrás. Sampaio. Aí, Camilo, 38 anos. Mas o Camilo... Ano passado foi campeão da terceira divisão com o Catalá. Com o Catalá. E o cara... Assim, motorzinho, cerebral. Né? Jogador cerebral. Joga pros outros, Eu lembro aquele Remo e Mirassol, que o Remo venceu por 3-1 aqui em Belém, na Série C 2022. O Camilo foi o cara do jogo, Joga muita bola. Ele pá. E aí, Raimar, que a torcida cita se esperava ele pelo rendimento que ele teve em 2021 pelo Clube do Remo. E a identificação que ele teve com a curta passagem com a equipe azulina. Aí o torcedor me imaginava, mas o cara tá na Europa, é difícil. Vem. Pavani. O próprio Catalá, o próprio Papelinho disse, é jogador de Série B, jogador caro, não dá, é muito difícil. Dias depois estava anunciando o Pavani, né? E foi. Confirma, foi chapéu ou não foi chapéu no Paysandu? Paysandu foi atrás. Quadrado, Pavani. E também do Ítalo. Do Ítalo foi, do Ítalo... Do Ítalo também foi. Teve conhecimento, né? Mas do Pavani não foi nada confirmado, que realmente foi atrás. Mas com certeza. Foi. Paysandu que pegou um chapéu, né? Poderia ter também com relação ao Manuel. Só que tá complicada a situação para ele não vem mais. Ele não vem. O Paysandu tentou o Manuel, que teve uma conversa e tudo, mas o Remo foi lá, ofereceu uma boa proposta. E um detalhe é o seguinte, ele jogou a Série B pelo Mirassol. Manuel lateral esquerdo. Lateral esquerdo. E por isso que veio o Raimar. Quer dizer, acelerou mais o acerto com o Raimar, que estava ainda engatilhado. O Manuel, ele joga ele é da Tombense. Então, qual é a Série B, né? Série C. Dava na Série B, caiu para a Série C, então não vai botar num concorrente direto, né? Logicamente. E tem vários jogadores. O Remo deve fechar com o... que foi titular, inclusive, agora da série Jackson. Não, Jaderson, o atacante. O ponta esquerda, né? E o Patrick. O lateral direito do Amazonas. Campeão Amazonas. Que, o cara que lembra o Patrick no Atlético Mineiro, Sport. Pois é. Um fogo danado ali pelo lado direito. Exatamente. Né? Acho que uma pergunta para vocês dois, né? Será que... Com certeza, será não? O nome Papelinho tem um peso muito grande no futebol, entendeu? Pro que ele apresenta, pro projeto que ele carrega. Persuasão. Será que é isso que falta no Ari Barros? Entendeu? Eu não acho o Ari ruim. Eu não acho o Ari ruim. Não acho o Ari ruim, mas... Tem um aqui, inclusive... O Ari parece que tá dando muita desculpa, cara. O Ari tá dando muita desculpa falando que o mercado tem que esquentar e isso perde tempo, cara. Perde tempo. Olha, tem um fato interessante no Papelinho. Eu conversei... Estamos gravando o podcast, deixa eu horário aqui. 6h20. 6h20. Ó, você quer fazer o peixe, você vai no FutePA, tá lá, entrevista exclusiva com o... Eduardo Pesson. Quando eu citei o nome desse cara jogando... Tem mais um, inclusive, também. Quando foi iniciada a negociação, o torcedor do Clube Remo endoidou. O cara jogou muita bola na Série B pelo Ituano. E aí o Pesson me diz, abre aspas, eu recebi uma proposta muito boa. Não foi boa, ele falou muito boa do Remo. Mas Série A e Série B pesa nesse contexto. Com certeza. Porque é contrato até final do ano, até novembro. O Remo não tem garantia assim de que vai jogar de setembro em diante. Que nem foi esse ano. Exatamente, porque tem que se classificar para o quadrangular. Então, 4 meses parado, né? O jogador preferir Série A, Série B, Série C, ele vai logicamente para o mercado. Visibilidade maior também. Imensa. E aí também eu perguntei para ele com relação a Paysandu foi em cima, ele, não. E aí vai no ponto que tu citaste. A pessoa Papelinho, conhecido no mercado hoje em dia pelo quadro do Fortaleza, qualquer jogador que... E até ele falou, inclusive, lá em Salina, no Conselho Técnico, assim, ele falou de bastidor, eu estava aqui ouvindo, né, e pai... Fazendo nada, né? Que nem o Ronaldo que bisbilhotou o WhatsApp do Papelinho, pô, o Ronaldão. Exatamente. Pô, mas daí é demais, pô. Aí eu tô ouvindo aqui, né, pai, ele falou assim...
Hoje em dia eu consegui um peso tão grande, qualquer jogador que eu ligo o contato, os caras param. Fala assim, opa. Aí o cara vai, porra, o papelinho foi pro Remo, isso é do Fortaleza, porque alguma coisa boa tem. É verdade. E aí tem toda a proposta e tudo, e acaba fechando, como a maioria das vezes está acontecendo. Dificilmente o Remo tem um jogador que não investiu agora. Até agora... acho que só o zagueiro que passou pelo Paysandu em 2014. Eu acabei esquecendo o nome dele agora. Não, Renier? Não, ele fechou. Não, o Reinier fechou. Foi o zagueiro que foi contratado. Fechou. O zagueiro, acho que o nome mais abaixo que eu vi até agora com o Remo anunciando. Não, mas eu digo assim, de que negociou e que não acertou. Perfeito. Não conseguiu trazer. Acho que agora é só o Pesson. Até agora é só o Pesson. O Ítalo, então, dispensa comentários. É verdade. O Ari, cara, assim... Eu não sei se é por conta do Ari em si, ou se a fala dele, do Roger e do Ettinger, o Roger quando cita Paysandu sabe da dificuldade de negociação e está oferecendo pode até oferecer 30% a mais dos outros clubes. O Ari quando fala, estamos focando no mercado europeu e papá. Jogadores de fora e da Série A, né? É o que tá acontecendo também. E aí o Ettinger cita, nós temos um orçamento de 70 milhões. Tu joga a expectativa lá pra Lá cima, em cima, pô. Lá em cima. Pô, é jogador pancada que vai vir. É Série B do Campeonato Brasileiro. Mas até agora... E a gente que lida com bastidores, a gente ouve, tem muito jogador se negando a jogar aqui porque não quer jogar paraense. E a gente sabe que talvez não seja total verdade, né? Porque assim como eles estão se negando... tem um jogador, cara, agora não tô lembrado do nome, não vou conseguir lembrar o nome. Mas no Paysandu. Tava fechado. Só que a história foi que a mulher não quis vir para Belém. Normal, acontece muito isso. É normal. Me ajuda com aquele executivo de futebol da última passagem do Hélio aqui no Paysandu, Felipe Albuquerque, aquele áudio que vazou dele. Sim. É o que muito jogador pensa ao vir para Belém do Pará. Infelizmente é isso. É assim. Não tem praia, não tá num grande centro, tá longe de capitais mais badaladas, a mais perto é Fortaleza, né? Diria eu. São Luís. São Luís, de fato. Uhum. Então, o cara já vem... Aí tem jogador que jogou aqui em décadas passadas, que levou calote, e aí o cara já fica com um pé atrás. Aí tem gente que fala mal da culinária daqui, aí o cara não quer vir. E, inclusive, dá os créditos aqui, lendo hoje na coluna do Carlos Ferreira, ele fala que conversou com o Ari e com o Papelim, e... As mulheres dos jogadores têm um peso muito grande na decisão dos caras. E o Hélio até... Escola onde o filho vai estudar, tudo isso. E o Hélio falou, não lembro agora qual foi a entrevista, ele disse que ele quer, o perfil do jogador que ele quer é família. Sim. Ele não quer barqueiro, não. Ele quer que traga a família, para não ter nenhum tipo de problema. Fixar residência em Belém, né? A mulher do Wagner Nove não quis vir pra cá? Teve isso. Ela preferiu o quê? A Praia do Cruzeiro ou a Praia da Boa Viagem? A Praia do Cruzeiro. Eu não sei se os dados estão desatualizados, mas pelo menos há uns anos atrás, por exemplo, o time que menos recebia cota no Campeonato Paulista recebia 6 milhões de reais. Sim. Remo e Paysandu recebem quanto para disputar o Paraense? 1.200.000. Como é que vai combater um orçamento aí que tem um detalhe. Eu estava conversando com um amigo meu da Rádio Verdes Mares, o João Ceará, Paulo, né? Ceará. Lá não tem cota, a Globo voltou inclusive a transmitir, vai transmitir de novo o Cearense lá. Lá não tem cota de TV. O cara ganha, em relação aqui, que é 1.200.000 para Remo e Paysandu, Ceará e Fortaleza recebem 60 mil. Nossa. Que é o valor dos clubes pequenos aqui. O troféu, no título, a premiação, o troféu é um aperto de mão e grande abraço. Acabou. Mas tem o peso da Copa do Nordeste. Que é uma competição muito mais rentável do que a Copa Verde. Muito. Infinitamente. Muito. Traz uma visibilidade muito maior também. Né? Sem dúvida. E isso acaba sendo um peso para cá. E, infelizmente, um Remo na Série C
e o Paysandu na Série B. Mas voltando ainda, e tem um ponto interessante que tu citaste agora, que é com relação à credibilidade de mercado. Tem esbarrado muito essa situação também, porque até eu parei, inclusive, o pessoal pergunta, não tem mais dívida trabalhista não? Nunca divulgaste mais? Não. Não é que não divulguei. O Paysandu agora ele abriu um processo conciliar, então elas estão todas caindo para lá e o clube vai ter bloqueio de renda. Sim. Vai ter bloqueio de renda, infelizmente. E vai tendo esse processo, mas ficou isso no mercado muito forte. Situação do Diego Ivo, situação de vários jogadores. E o cara pergunta, lá, como é que tá assim, lá, tal, paga bem, paga em dia. O Paysandu pagou em dia esse ano. O Paysandu pagou em dia, tudo bacana. Mas a folha fechou mesmo por conta da torcida. Dos dois jogos. O CT também foi fechado ao primeiro campo por conta da torcida. E graças a Deus o Paysandu subiu. Se não sobe, meu amigo. Porque a baderna que ficou, eu vou dizer baderna mesmo. E isso acaba até... Posso colocar um pouco de pingo de culpa do Ari? Não. Mas nos outros... O Paysandu começou ali, se não vou lembrar, sem executivo. Mas teve ali Vandic, teve Roger, teve Lecheva. Fred Gomes. Não, Fred Gomes foi ano anterior. Foi ano anterior. Que organizou a casa, inclusive, também. O Paysandu termina 2022 para 2023, cheio o elenco. Tudo pronto. Mas aí acaba virando terra de ninguém. Casa da mãe Joana. Com 47 contratações, cara. 50 no ano, né? Pois é. Lembra, com todo respeito, lembrou muito Asa, Campinense. Que contrata rodo, dispensa rodo. Há muito tempo eu não vi isso no futebol paraense. E aí tem que organizar a casa. Porque contratou muita gente ruim. Se tu acha ruim os que ficaram, imagina os que foram embora. Teve um jogador que nem jogou, que foi fechado agora com o ABC Wesley. Nem jogou, cara. Stefano Pinho. Não, ele fez um gol, fez homenagem pra mulher. E depois... E ainda foi Não, ele se bateu e tudo. Samuel Santos. Igor Bozel. Acabou jogando a Série B pelo Sampaio. Samuel o Igor Bozel, ele é... Samuel Santos demitido por justa causa do Paysandu. Sim. Igor Bozel, Gabriel... Aquele volante, cara, eu esqueci o nome dele agora. É tão ruim que eu até esqueci. O Richelli, gente. Até esqueci o nome dele agora. Botou na justiça. Botou na justiça. Não, tem jogador que tá vivendo só disso. Porque o Richelli, ele pegou 15 milhões do esporte. Foi. Tá vivendo só disso. Tá bem, hein? E aí o Paysandu tem aqui... Gabriel Davis, meu amigo... Não tem condição. O Gabriel Davis é remanescente do ano passado, né? Foi remanescente. Não tem. Indicado pelo Lecheva. Foi. A peso de ouro, porque era toda semana pra ele ir embora. De quando trabalhou lá no futebol amazonense, Sim, né? e ele volta pro futebol amazonense depois, pro Nacional. E aí tem detalhes interessantes, porque o Paysandu, com o Ari até agora, qualquer coisa que ele fala, está sendo repercutido negativamente. Porque a torcida está impaciente. Por esse sarrafo alto que foi colocado nas entrevistas também. Né? Exatamente. E tem um detalhe que... Ele mesmo fala sobre o sarrafo, né? O sarrafo subiu, aí tu me traz jogador que não joga. Cara. Mas é um detalhe que pouca gente, torcedor, não está citando, não está se adaptando ou está se ligando. O Paysandu só está fazendo isso, a torcida do Paysandu, por conta das contratações do Remo. Sim, exatamente. Porque tu for observar, o Ceará agora que está contratando jogador, fechou com o Ayla, ainda tem um detalhe, o Ayla estava praticamente fechado com o Paysandu. E aí o empresário me diz, recebemos uma proposta que até então não tínhamos recebido. É o sarrafo alto do Ari disse. De Série B, né? De Série B. Os caras têm que se adaptar, hoje em dia, a uma Série B. O Paysandu estava 5 anos fora de uma Série B. Então o mercado é outro. E tentando agora, se esforçar detalhe, de todo jeito para voltar. O Ari estava... se esforçando de todo jeito para voltar para C. O Ari estava na Série B há 2 anos, pô. Ele sabe como o mercado trabalha, né? Ele sabe como é o mercado. Ele já estava adaptado a isso. Sim. Então, deixa eu ver, outro time de Série B, tirando os times do futebol paulista,
Que ali é outro... O dinheiro é outro nível. É outro nível, não tem nem como tocar. Mas não fazer que nem o ABC fez. Sim, o ABC quase não o teve ABC é o rodagem de grande elenco, exemplo. cara. O ABC é o grande exemplo. Ele subiu, só que ele manteve o mesmo elenco da C. E deixou um elenco caiu. muito enxuto, o qual foi precisando de jogador para repor e não tinha peça para repor na equipe do ABC, pô. O que aconteceu? Caiu. Lanterna. Tu falaste sobre o Ailon, né, ter ido pro Ceará, acertou, tava encaminhadíssimo com o Paysandu. Tava. Eu entrevistei o Ailon, falei com ele, disse, eu tô muito feliz com o Paysandu e tudo, gosto Já de dando lá. como certo. Já. E aí, o que frustra ainda mais o torcedor, por exemplo, todo mundo noticiando que o Paysandu tá certo com o Nicolas. Ainda não foi anunciado por quê, Magno? O que tá acontecendo? O Nicolas é do Paysandu ou não é? Não. Nicolas... Ele tá curtindo férias ainda, né? O que acontece? Nicolas quer o Paysandu. O Paysandu quer o Nicolas. Quer dizer, o Paysandu quer o Nicolas. Sim. Roger quer, Ettinger quer, Ari quer. Enfim. Enfim, torcida quer. A torcida quer, né? Não. Eu acho que a torcida quer, sim. Não, a torcida não... Fiz algumas postagens que eu fiz com relação a essa situação, os comentários lá. Deixa pra lá, fica pra lá, já não é mais o mesmo, não sei o que e tal. Mas é meio dividida essa opinião da torcida. Não, é muito. Né? Tu acha? É Na muito, verdade, acho que tá pesando mais pro pesando negativo mais. dessa vez. Porque o Nicolas, ele saiu do Paysandu 2021. 2021, no meio da temporada. No meio da temporada. A situação do Nicolas desse período, eu até lembro duas coisas, inclusive. Uma coletiva que ele fez por minha causa. Pré-temporada do Paysandu lá em Castanhal. Aí começa toda a briga. O Vasco foi em cima dele. O Vasco foi em cima dele. Aí eu tô chegando lá, era de tarde, era perto de casa e tudo. Eu tinha acabado de sair da padaria com um pãozinho e tudo. Eu vou lá no treino. Aí tá lá o Nicolas sentado, o treino rolando. Nicolas sentado no telefone. Nem nada. Eu esperando. Nada. Eu bato a foto aí e solto. Nicolas já começa a divergência com o Paysandu. Lembra? Na pré-temporada, né? Lembra? Oi. Ele fez uma coletiva por conta disso. Não, coletiva não, ele fez um desabafo no Instagram dele. Uma live, aí falou e tudo. Não sei o que, um Paysandu e pau, é mentira. Vai. No outro dia era o Alexandre Pássaro. Era, o executivo do Vasco, ele fala, nós temos uma proposta do Nicolas com o Vasco e pau. Aí o presidente na época desmente. Aí depois volta de novo. O Nicolas some depois. Aí depois, quando ele volta, já aparece o Nicolas no Goiás. E isso causou desgaste com a torcida. A forma como ele saiu do Paysandu. A galera sempre ressalta muito, né? Até hoje em dia, que o Paysandu, quando mais precisava dele, ele pegou e virou a costa para o Paysandu. Acho que essa é uma maior maldição, né? Porque em 2021 a gente teve muitos problemas. Eu acho que o Paysandu faz uma boa temporada, né? Na fase de grupos, termina em primeiro. Lidera, voando, né? Lidera. Uhum. E chega no quadrangular, é completamente um fiasco. E todo mundo... Vem com o seu Dalberto. Veio pra vaga do Nicolas. Completamente. Todo mundo que acompanhava os jogos do Paysandu em 2021 sabia que o time não era bom. O time era fraco, o time era ruim. Ninguém entendia como era que estava em primeiro lugar. Entendeu? E o Nicolas deixou uma lacuna muito grande, não foi? Inclusive, ele vai pro Goiás, joga bem no Goiás. Joga bem no Goiás. Mas quando ele veio pro Ceará esse ano, 32 jogos, também, né? Só 3 gols, cara. A torcida do Ceará tá lá, tá pedindo já pra ele ir lá pro Manuel. O salário dele pra vir pro Paysandu. Tá indo lá pro Eduardo Pinto lá, passar da Messejana e ir embora. E aí o Ceará faz uma exigência pra ceder o Nicolas pro Paysandu. Porque é concorrente. Exatamente. O Ceará, beleza, a gente empresta, mas o Paysandu tem que arcar com o salário do Nicolas. Sim. E aí parece que é uma grana muito alta também pro Paysandu pagar, né? Eu não gosto muito de citar valores não, mas é 3 dígitos. Eu fiquei sabendo que o Ceará aceitaria ficar com 1/3 do salário. Não, a situação pagar a situação é a seguinte. XXX. Paysandu paga
Esse XXX... Esses 3 dígitos. Esses 3 dígitos. Tipo R$999, galera. Só que no seco, há os mesmos 3 dígitos, mas numa parte mais gorda ainda além. E aí, essa parte, o Paysandu não consegue chegar. E aí eu faço o questionamento, até fiz inclusive, vale? Hoje em dia, vale isso tudo? Muitos dizem que não. Mas a situação é essa. O Paysandu quer o Nicolas quer o Paysandu. O Ceará não impede de nada. O Ceará não quer o Nicolas. O Ceará não quer o Nicolas. A torcida não quer. Porque o Nicolas tem contrato até o final de 2024. Mas o Ceará não vende. O Ceará ele tem 2 opções. Ou empréstimo nessa forma, com o Paysandu pagando 75%, o Ceará 25%. Para não ter dor de cabeça, tudo bem. Ou então o Paysandu compra os direitos. Só que o Ceará citou. Quer comprar? Mas a gente vai comprar do mesmo valor que a gente comprou dele do Goiás. Que é alto também, né? Que é quase... Aí sim, eu digo, é mais de 2 milhões. O Paysandu vendeu pro Goiás por 2 milhões? Sim. E foi pago, inclusive, na base da prestação. Isso. Eu lembro que a primeira foi 200 mil. Foi essa. Não, foi 1 milhão o Paysandu pagou. Foi 1 milhão. E o Ceará virou e tal 2 milhões. Mas essa é a situação com o Nicolas. E tá se arrastando. E assim, cá entre nós, o recorte de boas temporadas do Nicolas é curto, né? Só com o Hélio. O Nicolas tem uma boa temporada em 2019 aqui no Paysandu. Com o Hélio. 2020. Com o Hélio. E sai na metade de 2021, já sem o Hélio, né? Sem o Hélio. Aqui. E muito vai pro Goiás, decaído. joga bem no Goiás. Depois, acabou. Então a gente tem um recorte de um jogador de 32. Ele tá com 32 só? 32 anos, com 3 temporadas boas só. É porque... E todas com o mesmo treinador. Porque vocês lembram bem, o Nicolas ele chegou aqui junto do Criciúma. Ele era reserva do Everaldo, que passou aqui pelo Paysandu e hoje está no Bahia. E o Nicolas ele era de ponta. O Hélio transformou ele para ser de centro. Tanto que até hoje o Hélio fala isso. Inclusive tem uma entrevista, acho que foi até para a Andréia, no Roma, que o Hélio cita: eu transformei o Nicolas. É outro tipo de jogador, definitivamente. Justamente. Mas tem esse peso. Vale o esforço? No momento hoje? Inclusive, eu acredito que o Paysandu tem muita sorte, né? Com a situação desses centroavantes conhecidos que vêm pra cá e acabam se transformando goleadores. Sim, Mário Sérgio. Porque os últimos Nicolas, conhecidos que o Paysandu trouxe também não tem condição alguma, né? Enan, Pipico, Danley. O Danley era desconhecido no comentar, né? O problema do Danley não foi assim. O Danley é doido, mas tudo bem. O problema do Danley. É jogador pra jogar com papelinho, hein? Que o papelinho já disse que gosta de jogador doido. Mas o problema do Danley, cara, não é técnico. O problema é que ele é, como a gente fala no teoria, pisa fundo, pisa raso. Ele tem um problema uma perna dele é mais forte que a outra. Exatamente. Assim. Isso ficou ele acaba lesionando sempre a mesma. Isso ficou muito nítido. Agora melhorou um pouco, né? A Chapecoense deu um ajuste e tudo. Até renovou com a Chapecoense, inclusive. Não, renovou não. Foi com o Náutico. Isso foi pro Vai ser adversário do Remo, lá no Timba. Inclusive a torcida do Náutico odiou também. Mas enfim. Mas o detalhe... O único, é um bom centroavante, o único problema dele é a bola. Mas um detalhe... Inclusive, pouca gente lembra, o Nicolas, ele é exímio cabeceador. Verdade. Não é um Jardel da vida, para galera dos anos 90. Calma. Galera dos anos 90, Jardel chutava a bola com a cabeça, meu amigo. Era lindo de ver, inclusive. Principalmente do Paulo Nunes e gol do Jardel de cabeça. Exatamente, né? Exatamente. Mas o Nicolas, com o pé, ele não é um bom finalizador. Dividida, ele não é bem. Perdia gols, claro. Perdia gols. E eu ouvi uma coisa que é interessante. Para um centroavante ser bom, ele tem que ser exímio batedor de pênalti. Isso é de lei! É de lei! Isso ele não é. Muita gente hoje ainda critica o Kaique Oliveira que voltou para a Tuna agora. Será que teremos
Não. Aquele pênalti em câmera lenta no Parazão? Não duvido. Não duvido. Aliás, a turma fechou com um atacante muito bom, inclusive. Lá do Rio de Janeiro. O da segunda divisão do Rio de Janeiro. Não sei o que, Chula. Olha, exatamente. Olho nele, viu? Estava no Duque de Caxias do Rio de Janeiro. 13 gols em 20 jogos. Ano passado, 13 gols em 20 pelo Americano de Campos. Olha só, olho nele. Mas enfim, voltando ao Nicolas. A final da Copa Verde, o pessoal muito critica isso, ele. Com relação a essa. Mas não lembra que foi ele que bateu o último pênalti. Antes de ir para as alternadas. Né? Não, das alternadas. Das alternadas, foi ele. Bate para fora, né? Bate para fora. Inclusive o goleiro era o Diogo. Isso. Era o Diogo Silva. Verdade. Do Cuiabá. Pouca gente lembra também do Nicolas naquela disputa de semifinal com o Bragantino. Que o Paysandu foi pro terceiro lugar, caiu. O Nicolas perdeu o pênalti, a bola bateu no travessão. Ele perde pênalti também, Então é aquela coisa. Jogar atacante e centroavante bom é aquele que caçapa. Cassiano foi assim, Bergson foi assim, Mário Sérgio foi assim. Então, isso é aquela coisa. A torcida do Paysandu tá fazendo uma trajetória interessante. É o Nicolas que vem de 2019, 2020 e até do Goiás. É o Nicolas que apenas gosta de estar em Belém, gosta do Paysandu, mas está numa fase ruim no Ceará. Ele não vem para passear, né? Tem que lembrar isso. Se bem que as folgas que ele estava no Ceará, toda vez ele botava ele aqui. É verdade. Ei, jogo da seleção brasileira aqui. Ele estava aqui no Ele estava aqui. Ele estava aqui. Tem uma situação que... A Laiana, inclusive, entrevistou ele no estádio do Mangueirão. Antes do jogo, perguntando se ele vinha pra... Dá crédito, mano. Dá crédito, mano. Ela entrevistou ele aqui, já perguntando... Isso foi em setembro o jogo? Sim, foi em perguntando se ele viria pra Belém, ele disse que não estava nos planos e tal, naquela época. E agora, enfim, né? Tem um colega nosso, que eu não vou citar o nome, mas... Ele sai de um certo lugar, de um sábado para domingo... Aí, pô, ele vai na padaria com a de Itacuja. Quem ele encontra lá tomando café? Não. Nicolas, né? Queria umas folgas assim, né, Magno? A gente não consegue, né? Assim, tipo, umas folgas assim. Fortaleza, Belém, Fortaleza. Rapidinho, né? Bate e volta. Teco. Nem pra Castanhal eu tô indo. O Magno que fica nesse bate e volta da cidade de Modelo. 10 minutos. 10 minutos também não, mas 2 horas de tempo. Mas enfim. E a situação é essa. Tá se arrastando. Não sei quando vai fechar, talvez agora com a chegada do Hélio algumas coisas possam até... ser mais ágeis. Ele falou que estava trabalhando em contratações e ele é claro, ele fala que estava trabalhando em... Não sei se é exatamente essa palavra, eu vi o vídeo dele agora há pouco. Em alternativas para contratações, ele cita isso, né? Então, é aquele problema que o Catalá, por exemplo, teve no passado. Ele quer o jogador X, mas a primeira alternativa ele não dá, a segunda alternativa também não dá, e tem que ir atrás de uma terceira, de uma quarta. Eu conversando com uma pessoa ligada ao Paysandu, ela disse assim, rapaz, se eu fosse levar ao pé da letra as coisas que o Hélio está indicando... O pessoal fala assim, o Hélio não sabe montar elenco, cara. Ele é um excelente treinador, mas ele não sabe montar elenco. É o que eu escuto de muita gente assim que conhece o trabalho do Hélio e fala, cara, um excelente treinador, pede 110%, motivacional, pede 110% dos jogadores, mas montar elenco não é com ele. Mas foi campeão paulista pela Ponte Preta. Da segunda divisão. Segunda divisão agora. Só que a Ponte, com esse mesmo elenco do Hélio, quase cai. E outra, me preocupa muito a situação de Hélio, ele é sempre um treinador que ele é chamado para apagar incêndio, entendeu? O Márcio Fernandes também era. Então, tu sempre vê o Hélio numa situação assim, tanto que ele foi custado pelo esporte. O Márcio Fernandes, ele chegou para apagar o fogo do Vila Nova, foi campeão da Série C em cima do Remo com o Vila Nova. Que tinha sido rebaixado no mesmo ano com o 13. No ano seguinte, não deu certo. Não deu certo, pois é. Com o Londrina, mesma coisa. Ele tá no Londrina, salva o Londrina do rebaixamento em 2021, aí vai pro Paysandu, consegue... Já tinha sido demitido do Londrina porque também não estava dando certo. Vai para o Paysandu, consegue uma boa campanha, mas não dá certo. Aí no início desse ano, vai aos trancos e barrancos, não dá certo, é demitido. Então, assim, são trabalhos curtos que dão certo. Com o Márcio Fernandes e com o Hélio. O Hélio está falando também, né? O maior trabalho do Márcio nesse último período foi no Paysandu.
Passou mais de um ano mais quase. De um ano, Virou temporada no Paysandu. Eu acho que mas o Márcio, mas tem um detalhe, o Márcio ele só fica no Paysandu graças ao gol do João Vieira. Da final da Copa Verde contra o Vila Nova. Pô, cara, eu sempre sou muito massacrado quando eu falo que o Márcio Fernandes fez o elenco de 2022 jogar, porque eu não acredito que o elenco de 2022 era tudo isso. O time voava. Era encaixado, mas eu acredito muito por causa dele, cara. Eu cito assim duas situações do elenco de 2022, dessa forma como jogava nos dois rapazes, na Curuzu. Aquele primeiro tempo do Paysandu contra o Remo, o Paysandu amassou Aí mesmo. faltou a mesma coisa que faltou no final do quadrangular, o que foi? Eu te pergunto o que foi. Um finalizador. Exatamente. Verdade. Um finalizador. E aí Ricardinho comendo a bola, triangulando e só que a bola não chegava. Quando chegava... Exatamente. Aí o Remo vai lá e pá. Com o Leonan, né? Não, no Brenner. O Brenner. O Brenner, sim. Aí afinal o Paysandu também voando, faz gol. Aí o Leonan vai e pá. São dois jogos que eu vejo que o Paysandu foi de 100% no primeiro tempo. Para cair muito, né? O desempenho caía demais, né? E a parte física. Isso prejudicou bastante. E a falta de peça, né? Falta de peça também, que tu tinha um jogador, por exemplo, como o Ricardinho. Ricardinho, não, nem cito a questão do Ricardinho. Mas eu nem lembro agora quem era que fazia aquele meio campo ali. Eu sei que era o João José Aldo. José Aldo. Tu tinha o José Aldo e na reserva do José Aldo tinha o Gabriel Davis. Então, entendeu? É muito complicado, cara. É muito complicado. Tu olha pro banco assim, vê, mano, não dá. Te entristece. Não dá. Entendeu? É triste. Mas agora, aquela coisa. O Paysandu tá numa Série B. Já tem um exemplo do Remo aí. Que, o Remo jogou uma Série B com Dioguinho. Jogou uma Série B com... O Ronald, né? O Ronald mas tudo bem, era garoto ainda, mas... Renan Gorni. Chegou a jogar Série B com o G2? O G2 era o camisa 9, né? Do Felipe Conceição. Sim. Falso 9. Aliás, o G2 que pode inclusive até jogar aqui no Santa Rosa ou no Castanhal. Mas se ele for pro Castanhal, a cidade para. Não, o Cristo é assim, vai ficar assim, ó. Meu Deus do céu! Ele tava disputando o Pelada, né? O G2. O G2 que jogou no Ipiranga de abril a julho. Foi dispensado. O cara consegue... Ele não sei se ele chegou a fazer gol naquele 5-0 em cima do Paysandu. Não chegou a fazer. Mas ele estreou ali. Ele estreou ali. Mas passou só 3 meses. E aí tu fica... Cara, o time de Ipiranga não era ruim, mas pro G2 não seguia assim. É porque alguma coisa já vinha degringolando desde o Remo. Não é boa, mas disse que é a cremação que tá fazendo ruim pra ele. Não sei por quê. Não sei por quê, mas a cremação não fez boa pro G2, não. Agora, dizem, não coloquem na mesma mesa G2, Felipe Conceição e Lucas Siqueira. Ixi, e tem aquele lateral também que jogou nos dois. Também... Não, mas ali é horrível, mano. Ali quando eu penso, o meu dente dói. Mandou fazer bandeira pra ele mesmo, né? Tá pra certo. dar pra torcida. Tá certo. Certo. Falar do Remo agora, rapidola aí, Magno, que o nosso tempo tá esgotando já. Magno, como é que tu projeta esse primeiro campeonato paraense e esse início de Série C pro Clube do Remo? Por exemplo, agora as contratações estão muito boas, entendeu? Até agora a gente vê a torcida muito feliz, né? E estão trazendo nomes de certo peso, só que não te preocupa a situação da idade? Por exemplo, eles vão jogar aqui pro meu campeonato paraense, por exemplo, pisa num buraco ali do estádio do Independente. Aí, não, graças a Deus não vai ter lá. Não vai ter Independente. Então, mas vai pra Paragominas, no caso. O Parque do Bacurau, entendeu? Então, meio complicado, tá entendendo? Cara, isso assim, não pesa um pouco, cara? Pesa sim. Só que tem um detalhe que... Vocês estão observando, por exemplo, o Remo contratou o zagueiro Renier, 35 anos, Lígia, 35 anos. Mas tem o Ícaro com 26, não concordei com a manutenção do Ícaro, não. Tu preferia o Diego Guerra?
Não. Cara, com toda a situação, o Diego Ivo foi o destaque, pô. Na reta final, né? Na reta final. Fechou com confiança, né? Sim, fechou. Mas é porque teve um doido aí que batia muito também, né? Em vez de se aposentar, não, é músculo velho. Mas enfim. Ícaro, 26, e tá chegando o Abraão, que ainda vai ser anunciado Jovem ainda. também, o 23, né? Então... O Abraão vem de onde? Do Botafogo de São Paulo, não é isso? Não. Ele é do Fortaleza, ele pertence ao Fortaleza, mas jogou a Série B pelo ABC. Isso, ABC. Pelo ABC. É um daqueles contatos do nosso amigo Papelinho, né? Minha joia. Minha joia. Aí tu percebes, 2 experientes, 2 jovens. Lateral de esquerdo, Raimar. 21 anos. Voando, né? Voando, meu amigo. Que nem a mãe, tá batendo na testa. Isso. Todo gás, né? Todo gás. Aí vem também o Patrick, 33 anos. Dá uma mescla. Tá chegando também o Jaderson, 23 anos, jovem. A dupla de volantes, o Daniel e o Renato. O Daniel tem 26, o Renato tem 32. Também, então, ainda tem o Curuá ainda. Ainda Curuá, tem o Curuá, né? Que é 20 e poucos anos. O Ronald, então, nem se fala. O único problema que o Remo tá tendo, pra ser bem sincero, é no gol. Pois é, cara. O Vinícius, pelo que eu entendi já das falas do Papelinho, ele só fica até o Parazão. Ele tem um contrato até o dia 1º de março. 1º de março, né? E aí o Papelinho até citou em entrevista, se não foi pro Enos Queiroz. Foi. Grande Paulo. Gralato. E aí ele cita assim, Vinícius, ele é gente boa, a esposa é gente boa, ele tem um histórico no clube do Remo. Se quiser, ele joga até o final do campeonato. Vamos fazer um jogo de despedida. Então, em nenhum momento ele citou assim, olha, pós-Série C, para a Série C. Se eu quero ser, beleza. Mas... E o único goleiro com contrato com o Remo é o Vinícius. O Vinícius e o Léo Lang agora. O Léo Lang, é verdade. Mas o Léo Lang, ele Os vem... outros dois que estavam, já adeus, né? Zé Carlos e o Vitor Lobo. O Lobo foi pro Águia. Vai ser reserva lá do Axel. É um cara que eu trazia pra cá. Axel. É um cara que eu traria pra cá, pro Remo Paysandu. E aí teve essa história do Muriel, né? O Muriel, cara, ele é o seguinte. O Remo não negociou... Vamos lá. O Remo não fez proposta pro Muriel. O Remo não negociou com o Muriel. Muriel, ele é do... Eu não vou acertar o nome do Futebol time. do Chipre. Do Chipre. Do Chipre. Não é chifre. É Chipre. Viu, Pedro? Calma aí. E aí o que acontece? O Muriel, ele foi oferecido ao Remo. Mas não passou disso. E ele deve até permanecer lá no Chipre. Tá muito ruim, inclusive, lá. Deve ser uma dificuldade. Muito grande, assim. Nossa, tô ali lá no mar. E é a vontade dele também permanecer lá, né? Do próprio Muriel, pelo que a gente pôde falar. Tá com o pé de meia pronto. O que chegou pra mim ontem também é que foi colocado na mesa o nome do Marcelo, goleiro que era reserva do Tadeu no Goiás. Eu vi Marcelo, não esqueça agora o sobrenome dele. Mas o Vila Nova também entrou na parada. Então acho muito difícil nessa situação. Ele tem 35 anos. E não vinha atuando. Pô, o Tadeu não dá espaço nem para. É o Tadeus. Muito bom goleiro. É o Tadeus. Não tem como. Então é difícil. E o Remo tem essa dificuldade com o goleiro por enquanto. Que não teve por muito tempo, né? Por 7 anos, pelo menos. Que não teve por muito tempo agora. Desde Josué Teixeira. Por quê, cara? Assim, E ainda digo assim, não só com o Vinícius, que era o André Luiz, que era o... Veio do Cuiabá também, né? Que veio para que o Vinícius tomou uma vaga, também era muito bom goleiro. Não sei se é aquela questão da sorte, né? O Paysandu vai ter aquela sorte de trazer atacante. Aquele centroavante que ninguém conhece, o Remo goleiro. Mas eu acredito também, destaco o preparador físico dos goleiros, cara. O goleiro Juninho. Então, ele é muito bom. Muito bom. O Juninho só tem uma falha que é nítido no Vinícius e no Thiago.
saída de bola. Exatamente. Mas aí também, se a gente for até o Fabiano, lembra do Fabiano que ficava grudado debaixo das traves? O goleiro. Mas o Fabiano já era idade já. Fabiano, eu lembro da campanha de 2013 do Fabiano no Fortaleza, cara, ele foi gigante. Ele foi gigante. O problema é que a fase da época era tão ruim que qualquer jogador que vinha pra cá bom, não dava ruim. O Berg, eu lembro de uma. Tinha do lado de Tragodar, aí não dá, né, mano? Aí não dá. Porque jogar com Tragodar também não tem como, velho. Uma balança muito descompensada. É tipo a perna do Darley, mano. Não tinha como equilibrar também. Não dá. Mas aí o Remo não basta trazer só um goleiro hoje em dia. É verdade. Tem que trazer um goleiro que seja a altura do Vinícius, cara. Veja o Paysandu que teve 4 goleiros essa temporada no gol. Sim, correto? Foi. Sim. Ele Thiago começa Coelho, com o Thiago. Gabriel Bernard. O Bernardão, que jogou uma partida. Ainda falhou e encerra com o Matheus Nogueira. E eu digo, o Paysandu subiu. Por causa do Matheus também. Boas atuações. Hélio, Matheus e Mário Sérgio. O Paysandu subiu por causa desses 3. Aquele repá que o Matheus fechou o gol. Meu amigo. Aquele jogo que ele estreia contra o Amazonas também. Perfeito. Também. Ele pega uma bola assim, que ele fica debaixo da trave, então acho que era pra ele ter saído, ele só estica a mão assim, faz uma defesa muito... A única falha do Matheus, eu lembro, foi contra o Volta Redonda. Foi. Isso. No gol. Só isso. E aí, voltando pro Remo. O Remo não tem que trazer só um goleiro. Ele tem que trazer um substituto do Vinícius. Isso. Que vai ser uma sombra, queira ou não. Mas o Vinícius ele tava falhando. Cara, um goleiro que hoje em dia no futebol brasileiro que faz 250 jogos em um clube. É raro. Tem que ser respeitado. Com certeza. Tem que ser respeitado e muito. Tá chegando a hora de parar, é uma era que tá acabando, mas... E eu não sei se o Léo Lang é o cara pra substituir também, né? Não. O Lang é aquele jogador que vai compor elenco, que... Uma expulsão ou outra do goleiro titular. Isso que eu digo. Assim, eu traria o Axel. Excelente nome, Axel, desde o ano passado. Desde o Axel, desde do Bragantino. Sim. Só que a idade já tá passando pro Axel também, mas ele tem seus 31 anos ainda, 29, 30. O Paysandu contratou o Diogo de, acho que 36 anos, 37. Né? 37 anos. Mas enfim, é uma lacuna para ser preenchida, né? Quando os ídolos se vão, gente, é normal. Não tem jeito. Mas, eu comecei vendo o goleiro, era de um lado era o Wagner Xuxa, do outro era o Luiz Carlos. 2 goleiraços. E aí passa. E aí, aquilo que tu citaste, o histórico do Remo de goleiros também tem que ser ressaltado. É muito bom. Xuxa, Edson Cimento. Cimento, Dico, agora pra galera mais nova, Adriano Robson, é Adriano, até o próprio Buzeto, cara. Buzeto. A torcida cantava, não dá pra dar. Não pode, é melhor evitar, que eu lembro dessa época, é melhor evitar. E aí veio o Fabiano, aquele que veio do Fluminense. Fernando Henrique. O doido. Não é no Remo, ok, mas né? Ficou com o nome marcado pelo acesso. Ficou marcado pelo acesso, exatamente. Né? E aí, enfim, é uma lacuna para ser preenchida e lacunas de ídolos é sempre muito complicado pra gente preencher, né? Muito. Pra gente que eu digo futebol paraense, tá? Porque, quer ou não, assim, são nomes que transcendem, sabe, a rivalidade de repá. Eu acho que o Vinícius já tá num ponto desses. Porque ele é um jogador que tu não vê torcedor do Paysandu falando mal dele. Pode até dizer que ele é e fala. O Hélio não foi na Câmara dos Vereadores abraçar o Vinícius? Foi, pô. Muito pouco. Tava lá tirando foto, pô. Sim, tirando foto, enfim, né? Então, acontece, né? Aquelas questões de respeito, né? Acaba transcendendo. E eu nunca criou polêmica também com o Paysandu, né? Vamos lá, Vinícius. Sempre respeitou a instituição, jogador muito sério. E depois que ele virou vereador, ele tinha mais ainda essa responsabilidade de tentar manter a imparcialidade. Defende as cores do Remo, mas nunca desrespeitou o Paysandu, nunca entrou em picuinha de torcida. Diferente de um que até falaram, não sei o que, ele pode ir pro Remo de novo, Mário Sérgio. Primeiro que ele nunca chegou a ser cogitado. Mas, pô,
O Mário Sérgio, o gol do Paysandu contra o Remo naquele jogo na Copa Verde, do Fernando Gabriel, Sim. Ele vai lá, faz terror bicolor, faz graça e tudo. E aí, imagina como é que ficaria um retorno desse. É complicado. A gente fala também da situação do Leandro Carvalho, né? Mas, o Leandro Carvalho passou uns 5, 6 anos depois. Ele ficou muito tempo longe de Belém, né? Sim. Botafogo. É taça, né? Copa, é taça. Botafogo, Ceará, enfim. Aí depois 89. A onda da camisa, né? Sim, o olho da camisa. sim. Aí pra buscar... Foto criança. Buscar até a terceira geração dele. Foto dele pequenininho, né? Com a camisa Não, do tem Remo. um ponto interessante. Torcedor paraense, cara, ele tem que ser especializado assim na Shield. Não, é verdade. É verdade. Então, um exemplo, agora o Pavani. O Pavani, quando ele começa a ser citado no Remo, eu vou revelar como foi que eu descobri que eu falei. Pavani vai ser jogador do Remo. Põe na hora aí. A mãe começou a seguir o cara. A mulher começou a seguir o cara. Ele começou a curtir ali as fotos do Remo. Aí chegou o empresário, tá. O Pavani é jogador do Remo. Cara, a torcida do Remo fez isso. Aqui tu não pode nem citar, é um negócio interessante. A galera vai pra ver quem tá seguindo, né? Pô. Pra ver quem tá seguindo. O Ian Rolim tava até seguindo o Paysandu, cara. Mas depois que a negociação esfriou também Mas já depois, deixou de seguir. A galera foi atrás, um dia depois deixou de seguir. A minha filha fala, dá um follow. É assim que vai? Foi. Rapaz, aqui os caras são... É por isso que teve um jogador que... O Enan. A pessoa até fala que ele foi embora de Belém por minha causa, quando eu disse que... Obrigado, Magno. Eu não lembro qual foi o jogo. Parece de Mirassol. Que ele erra um gol assim debaixo da trave. Debaixo da trave. E aí me manda mensagem, pô, ele tá aqui e tal. Jogador ruim, que não vai dar certo, que não se identificou. Aí chega aqui, olha, ele não vai ficar aqui, ele não está se adaptando, ele inclusive revelou para pessoas próximas que ele não gosta de Belém, ele não consegue sair de casa, porque ele vai na padaria e os caras criticam ele. Eu soltei. Beleza. Aí depois ele, ok, papapá, que essa imprensa maldita, imprensa marrom, respeitar o profissional. Tá, a torcida foi em cima de novo, para variar, mas enfim. Demora um mês. Enan some, não continua jogando. Não joga mais nada, some. Né? E aí, cadê o Enan? É verdade. Faz o gol do acesso contra o Paysandu, inclusive. Pelo ABC. E aí tá a torcida aqui, ela endeusa, como é o caso do Vinícius. E ela massacra. Em questão de... Massacra muito. Quando é pra massacrar, meu amigo... Em questão de minutos. Dupla repá, torcida... Acho que é uma das mais enjoadas que tem no Brasil. Sim. Já peguei um ralho aqui do Coelho. É o seguinte, só pra gente matar, Magno. Questão de peças. O que falta de peça pro Paysandu contratar, na tua opinião, pra formação de elenco? Um centroavante... Mais um meia ali com o Robinho. Porque também o Robinho, a situação do Remo lá, parece a mesma coisa, ele tem 35 anos. Um ponta... O Hélio gosta de jogar com os dois pontas, pois né? Tem o Vinícius Leite. Tem o Roger, que é moleque, tá subindo. Não dá pra a gente não sabe o que vai acontecer, com o Roger, né? Então, acho que um ponta ainda. Lateral esquerdo, né? Não tem. Mas não tem lateral esquerdo. Né? Goleiro eu nem digo tanto, mas acho que são essas aí. Pro Remo, quais peças? Goleiro, né? O goleiro. Já tem um centroavante. Ponta direita, talvez. Tá negociando com o Ian. Não é Ian, não. Iago do Londrina. Tá negociando aí. Bora ver no que vai dar. O Jaderson tá encaminhado. Tá fechado. Tá fechado já? Tá fechado. Mas também não é aquele jogador que a torcida espera. É que nem eu vi esses dias agora, o pessoal falando. O Remo tá trazendo um pirarucuzão, mas também veio os bagres no meio, mano. Lateral esquerdo o Remo tem?
Raiman, né? Mas também só ele. Só ele, lateral direito. Vidal e o Patrick. E o Patrick, né? Mais uma. O Vidal tem 27 anos, o Patrick tem 34. Então, sempre tem esse o Pavani chega para ser o 10, né, do Remo. Seu 10. Seria o Pavani ou o Camilo? Eu acho que o Camilo é o 8. O Camilo é o segundo volante. Um segundo volante. Pavani Mas o articulador é o Pavani. Seria Persson. Mas são dois. O Persson e o Pavani, né? É a mesma função ali, praticamente, sim. Os dois, né? E tem uma novelinha chata aí, né? Também que tem a situação do José Aldo. Né? Pois é, né? Tava entre os dois, tava brigando. O Remo teve. É aquela coisa. Tu vai, mas só pra atrapalhar. Não pode só pra entrar no bolo ali, né? Só pra atrapalhar. Exatamente. Aí. É isso, então. Bora ver no que vai dar. Senhores, Magno Fernandes, valeu, senhor Magno, pra não caírem em fakes do Twitter. Até que diminuiu essa papagaiada. Parou, verdade. Inclusive, eu vi um story teu no Facebook, naquele antigo lá ainda, eu tenho que cancelar aquela amizade lá. Mas deixa o teu arroba do Twitter, que é a tua rede social mais ativa, vai. CF27 Magno, no Facebook Magno Fernandes Esporte. Rapaz, de um dia pra cá até o Instagram cresceu também, mas Magno Fernandes 87. É 89. É 87. 87 é do esporte ou é do Flamengo? Mentira, não sacanagem. É do esporte. Popote. 87, é sim. E... Tá lá pelo Fute-Pará também, né? Teve Fute-Pará. E outras coisas aí da vida. E é isso. Valeu, Magno, muito obrigado. Meu aplexo. Valeu. Pedrão, tamo junto. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final. Nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo, vai aparecer na nossa descrição. Segue, compartilha aí. Eu posso falar uma coisa que eu sempre tenho vontade? Vai. Ative e curte o sininho. Ativa o sininho, beleza? Vai chegar a notificação aqui no teu YouTube. Segue a gente também aqui, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, beleza? E acompanha, claro, a nossa editoria de esportes no portal Estado do Pará Online. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.